linda! Eu vou falar uma coisa pra você. Eu já tô com saudade de vocês. Estou tão feliz com Jesus. Como é bom a tua presença, Jesus. Como é bom estar no lugar onde as pessoas amam a tua palavra. Como é bom, obrigado, Jesus. É lindo. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Não, você não tem noção. Essa palavra, ela está acontecendo em 2024, mas o resultado dela vai mudar o teu 2025. Não, você não tem noção. Deus, o livro 2025 está assim, ele está vindo, hein? Esse garoto está vindo diferente para cá, hein? Essa mulher está vindo diferente para cá. Alguma coisa mudou. Não estava assim, mas agora está diferente. A gente não vai conseguir. Não, que é isso? É outro nível que está chegando. Vamos preparar para a chegada, porque o que era para ser pequeno vai ser gigante. O que era para ser fraco vai ser forte. Oh, meu Deus! Aleluia. Bom, calma, mas antes. Curte o vídeo, é rapidinho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, manda pra todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, sem falhar, há 7 anos, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Sem parar, sem vacilar. Sempre tem algo de Jesus para você aqui. Alimento fresquinho do céu para você. Amém? Se você é do time que toda segunda-feira está aqui com a gente, faz barulho aí nos comentários. Sabe que... Sabe o que eu descobri? Que toda segunda-feira cerca de 500 mil de pessoas entram dentro do nosso canal. Só segunda-feira 500 mil pessoas entram. Sabe o que significa? 20 maracanãs lotados. Você pode celebrar Jesus comigo? Só Ele que faz isso. E é você que está aqui que faz parte dessa galera. Você entra de boa no estádio, não paga nada, senta em qualquer lugar e o Senhor fala com você. Isso é maravilhoso. Amém? Então, por falar nisso, vamos pro estádio, vamos pro vídeo. Oh, Jesus. Josué, capítulo 3, versículo de número 5, diz o seguinte: E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Não, você tá, nossa, parece que é até a última mensagem da primeira sessão. Josué está sendo usado por Deus, está cheio do Espírito Santo, e ele diz: ei galera, se eu fosse vocês, se santificassem, se santifiquem, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Não, eu vou melhorar. Galera, santifiquem, porque o que os vossos pais esperaram, porque o que as gerações esperaram, porque aquilo que foi prometido de geração em geração, amanhã vai acontecer na vida de vocês. Oh meu Deus, eu tô assim, Jesus, o que o Senhor vai fazer que é tão melhor? E eu confesso que todo ano eu termino dobradinho os joelhos. Eu amo passar a virada do ano assim.
Eu de verdade, eu só passo na igreja. E não é porque porque se eu passar vendo foguete. Não, irmão, você passa onde você quiser. Eu amo estar na presença de Jesus nessa hora. Sabe, para mim é muito, muito profético isso. Eu me lembro que uma vez eu ganhei uma viagem para Dubai. Uau! É que tem muito rico aqui, eles fingem costume. Em Dubai fui ontem. Irmão, eu ganhei, eu, minha esposa, meus filhos, chique no mundo, ganhamos. E aí a gente foi para a virada do ano. Só que eu amo a igreja. Eu amo passar na igreja, porque eu fui para Dubai, gente. E aí eu fui porque era meu amigo, mas eu amo meu amigo, mas eu não amo nada fora da igreja no dia da virada do ano. E eu estava lá. E tinha um show para acontecer, do Kiss. Nada a ver. Meu Deus, olha só onde eu fui me meter. Aí o pessoal, não, vai bater recorde mundial do fogo que vai voar para o céu. E eu não estou nem aí para o fogo, eu só queria o fogo da presença do Espírito Santo. Não, de verdade, irmão, crente é tudo sinistro. Eu caro no mundo para estar naquela sacada para ver o show. Deu 11h59, eu falei para minha esposa, sabe de uma coisa? Vamos entrar para o quarto, vamos dobrar o joelho e vamos falar com Jesus. Dane-se os foguetes, eu quero estar na presença de Deus na hora de virar o ano. Aí, não, calma, é caro. Aí eu entrei no quarto, botei meus filhinhos tudo junto lá, dobramos o joelho e nós oramos. E eu sempre termino orando assim, dizendo: Jesus, o que o Senhor vai fazer no ano que vem que pode ser melhor do que o ano que eu passei? Que pode ser melhor. O que pode ser tão... O que pode, Jesus? O que pode ser diferente disso? O Senhor já me salvou, o Senhor já mudou a minha vida, o Senhor já me perdoou, o Senhor já fez tanto por mim que eu não tenho como agradecer. E aí eu sempre começo o ano dizendo: Jesus, eu quero viver a tua vontade, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero estar mais pertinho de ti. E aí é sempre bom. Mas esse ano, quando foi agosto, o Senhor me falou comigo de um jeitinho diferente. O Senhor não me falou me amando, o Senhor me falou cobrando em amor, sabe? O Senhor começou a falar comigo sobre posicionamentos novos, sobre brechas que estavam abertas, sobre posicionamentos espirituais que estavam descobertos. E o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ser trabalhado por Ele. E aí, bom, chegou uma hora que eu entendi que eu precisava mudar a minha vida de oração. Eu precisava orar mais, eu precisava buscar mais o Senhor. E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu entendi que eu precisava jejuar mais também. E aí eu comecei a jejuar. E eu comecei a fazer propósito de jejum um atrás do outro. E eu entendi o porquê. Essa última semana eu escrevi um diário. Eu escrevi um negócio na minha agenda que um dia talvez os meus filhos ou os meus netos vão ler. Eu escrevi o que aconteceu comigo essa semana. E eu disse: Jesus, das duas uma. Na verdade, o que eu disse foi: Jesus, eu tenho certeza de um negócio. No mês de agosto, após uma entrevista, Jesus começou um processo no meu coração, uma reforma de base da minha vida espiritual. Depois de algumas angústias que se apoderaram de mim, algumas impressões no meu espírito ficaram claras. Deus não me abandonou em meio a um início de frieza espiritual. E por último, entendo que todo o processo dos últimos 3 meses é uma preparação para algo grandioso que Jesus irá fazer. 2025 será sobrenatural. E nós estamos nos preparando para Ele. Daqui. Então, essa mensagem é para você entender que o que Deus vai fazer na sua vida no ano que vem vai transformar no melhor ano da sua história. Promessas antigas serão derramadas sobre a sua história. Coisas sobrenaturais virão sobre você. Mas Deus está falando para você antes que a hora chegue. Se prepare, porque se você não estiver preparado, vai passar na tua frente e você não vai ver. Vai passar na frente dos teus olhos e você não vai abraçar. Vai chegar nas tuas mãos e você não vai agarrar. Então, ei pessoal, vocês vão entrar na terra prometida. O mínimo que vocês podem fazer é se santificar. O mínimo que vocês podem fazer é abrir mão do pão da terra
poder comer do pão do céu. O mínimo que você pode fazer agora é se separar. E aí eu vou te dizer, para mim isso foi diferente de tudo, sabe? Porque aí o Senhor começou a falar comigo primeiro. Nós passamos todos os anos, se você entrar no meu canal, próximo da virada do ano, está lá eu profetizando. O Senhor vai fazer algo novo, haverá algo extraordinário na sua vida. A pergunta é: quantos viram e não viveram? Sabe por quê? Porque talvez eu esqueci de falar que antes de chegar tem uma preparação para poder viver. Deus não deita vinho novo em odre velho. Eu vou ser mais claro. Deus não vai fazer nada novo se você não viver nada diferente. Não adianta tentar fazer do mesmo jeito e achar que o resultado vai ser diferente. Não adianta. Para a gente viver o que Deus tem, a gente precisa preparar as fronteiras, preparar o coração, preparar a nossa mente, preparar o nosso espírito. A gente precisa de um refresco da presença do Espírito Santo dentro de nós. A gente precisa de alguma coisa nova pulsando aqui dentro. E aí, lindo, eu vou te dizer o que eu comecei a fazer. Eu mudei muita coisa nesses últimos 3 meses, coisa minha mesmo. Eu percebi que Jesus me ama ainda. Ele gosta de mim. É que Ele não me deixou perdidinho. Ele falou antes de acontecer qualquer coisa. Ele falou comigo sobre algumas coisas e eu vou te falar só uma delas. Quando Deus começou a falar isso comigo, primeira coisa, eu pensei, eu preciso então me preparar. O que Deus quer fazer, certo? E aí tem as coisas que são tangíveis, físicas. Estou abrindo meu coração para você. Tem muita coisa que Deus pode fazer no ano que vem. Tem algumas coisas no radar, outras que não estão no radar porque é surpresa do Senhor mesmo. E beleza. Para o que está no radar, eu preciso fisicamente estar preparado. Quando digo fisicamente, são coisas tangíveis. Por exemplo, eu tenho algumas entrevistas para gravar fora do país. Eu preciso falar inglês fluente até essas entrevistas. Então eu estou treinando, aprendendo, porque eu preciso falar. O Senhor falou comigo há muitos anos sobre alguma coisa fora. Então eu preciso falar, então eu estou aprendendo. Então tudo, entende? São coisas tangíveis. Só que tem coisas que é espiritual. E o espiritual exige a mesma dedicação para aquilo que é tangível. Então, para fazer inglês eu tenho um horário que eu preciso parar tudo, acordar e ligar para o professor. E eu falo com ele por vídeo e fica lá 1 hora e essa é a parte do processo. Para a vida com Deus existem algumas coisas que a gente precisa fazer também. Eu não sei se você percebe, mas existem coisas que são completamente espirituais. E que se nós não estamos atinados com a presença de Deus, passam na frente dos nossos olhos e a gente não percebe, não vê. Então tem coisas que Deus quer fazer com a gente, mas a gente não está atinado, com atenção. No meio de tudo isso, eu estou ouvindo uma canção essa semana chamada Slow Me Down. E essa música diz, me leva a descansar. E uma das coisas ele diz, eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Eu quero estar focado no Senhor. Eu quero que toda a minha atenção seja tua. Que as minhas, eu quero estar desesperado pela tua presença. E aí o Senhor começa a falar comigo assim, lindo, se prepara. Você tem que estar apaixonado pela minha presença. Você precisa colocar eu como prioridade da sua vida. Você precisa fazer. Aí eu estou aprendendo. Então eu estou só resumindo para você. Aí eu comecei a fazer algumas coisas. Porque eu quero viver esse ano. Você quer viver esse ano? Você quer viver um ano assim, sinistro, radical, que você diz, meu Deus, somente o Senhor podia fazer algo lindo. Sabe, portas que estavam trancadas, que vão escancarar sobre a sua vida. Deus, eu estou desesperado, eu quero chegar logo. Só que aí o Senhor está falando, é amanhã. Hoje você se santifica, amanhã vai acontecer. Aí eu comecei a orar mais, comecei a falar mais com Jesus. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu estou lendo a Bíblia, eu leio uma vez por ano, ela inteira. Então estava atrasado 60 dias a leitura. Eu botei em dia. Estou falando do que eu fazia. Estou fazendo, estou abrindo o coração com você. Não é para mostrar, nossa, ele é bom. Não, irmão, eu sou atrasado. Eu estava tudo isso atrasado. Botei em dia 60 dias. Para botar 60 dias em 15, eu precisei fazer 3 devocional por dia. 5 capítulos, 15 por dia. Porque é 5 por dia.
Então eu fazia 15, aí ficou colocando em ordem. Aí comecei a orar mais ao Senhor. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero estar mais atinado a essa nova estação. Aí o Senhor colocou no meu coraçãozinho, jejua, sabe, faz propósito. E para mim eu pensei, vou fazer propósito. Você sabe a diferença de propósito e jejum ou não? Quem sabe? Bom, jejum é alimento, propósito é atitudes, é algumas coisas que você faz. Então, tanto um quanto o outro tem um motivo. Você quer ter mais comunhão com o Senhor, você quer estar mais perto dele. Então eu fiz um primeiro propósito. Eu tenho um negócio, eu amo chocolate, eu gosto de doce, gosto de almoço, chocolate. Que delícia, meu Deus. Daí eu falei, vou tirar o doce até o último dia do ano. Então até o dia 31 de dezembro, no more chocolate. Desculpa, sorry. Come on. É isso aí. Perdão. Brincadeira, gente. Eu tô abrindo o coraçãozinho, contando coisa que não precisa nem vocês saberem, porque eu não tô mostrando que eu tô passando mal por isso. Tô mostrando que eu quero contar algo para você que tá acontecendo. Aí, beleza. Então eu fiz isso. Eu amo coca. Quem crente gosta de coca? Uma coquinha zero, geladinha, só de pensar dá vontade de pecar. Aí eu, pronto, tirei a coca zero. Eu pensei, vou fazer um mês. Falei, não, vou fazer até o último dia do ano. Aí esse foi o negócio do propósito. Só que eu gosto de colocar os outros em confusão. Chamei a minha equipe, a gente estava dentro de um trem na Suíça, na Tour Mundial. Nós estava todo mundo no trem, chamei e falei assim, gente, seguinte, Deus me deu uma ideia aqui e eu quero que o rolo seja de todo mundo. Que maravilhoso. Aí botei todo mundo no rolo. Todo mundo falou, então nós vamos tirar o doce. Um dos membros falou assim, se eu comer hoje, amanhã eu posso compensar? Claro, você vai deixar de comer 2 vezes. Não entendi o que ele falou, mas é a nossa equipe, a galera é muito engraçada tal, mas está todo mundo no propósito agora. E aí eu comecei a perceber algumas mudanças em mim. Porque à medida do tempo, à medida do momento que você começa a sacrificar coisas que para você importam por algo maior, o que é maior começa a ter mais atenção aos teus olhos. Você começa a ver coisas que você não vê, você começa a experimentar coisas que você normalmente não experimenta. Aí eu comecei a ficar meio folgado, falei, eita, quero mais. Aí comecei a ter umas ideias brilhantes. Falei, vou fazer 24 horas sem telefone. Vou tirar. Preciso ver se eu estou viciado. Descobri, estou mesmo. Tirei o telefone 24 horas. Desliguei. Minha esposa, falei, se ter BO, alguma coisa você resolve, amor. Tá tudo aí. Deixei o telefone com ela. Fiquei 24 horas sem telefone. Eu percebi que durante essas 24 horas minha vida com Deus foi muito mais organizada. Eu consegui ler texto sem parar. Eu consegui estudar sem me desconcentrar. Eu consegui ir no banheiro sem pegar o telefone. Já pensou que absurdo? Qual é o ser humano que vai no banheiro e não pega o telefone? Bom, na minha época, da minha avó, tinha revistas da Caras no banheiro, que era um entretenimento durante aquele... Amém. Sem mais detalhes. Tirei o celular, 24 horas. Aí, olha só. Que top, que maravilhoso. Vou ter que entregar o jejum, preciso fazer outro propósito. Eu pensei, pronto, agora vai ser jejum real oficial. Não vou comer durante 24 horas. Só água. Aí entreguei o do telefone, de joelhinho dobrado. Foi muito engraçado. Falei, Jesus, terminei um, tô começando o outro. Tô gostando dessa parada, Senhor. Tá muito maneiro. Então agora 24 horas sem comer. Irmão, eu odeio McDonald's, mas eu fui comprar McDonald's para meus filhos. Eu queria comer todos os lanches que estavam lá dentro. Vontade, não comi. Passou 24 horas, fui almoçar na casa da minha avó, entregar o jejum lá. Aí eu estou entregando o jejum. Aí a minha avó entra e fala, aproveita que tu está em jejum e ora pela avó que Jesus vai me curar. Eu falei, vó, calma, deixa eu só orar que eu estou com fome. Eu como primeiro, depois a gente resolve. Estou contando tudo o que aconteceu. Aí olha só, isso foi essa semana agora. Resultado de tudo isso. Há 2 dias atrás, todas as mensagens da série estavam prontas. Toda a direção que Deus queria estava completa no meu coração. A minha voz, que normalmente desaparece antes das séries, não desapareceu. Por quê? Porque eu estava com tanta paz e tranquilidade no meu coração que a vida emocional não conseguiu roubar de mim isso. Calma, eu tô falando, vocês estão ansiosos. E eu estou aqui olhando para vocês dizendo, que delícia que é isso. Sabe o que eu percebi? Eu fiquei mais sensível à voz de Deus de um jeito que eu não sei explicar. E agora eu estou dizendo, Jesus, qual é o próximo game que o Senhor quer que eu entre? Porque se 2025 está chegando, eu vou transformar esse restinho de 2024 no período mais sensacional contigo,
que eu puder na minha vida, Jesus, eu quero estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer. Você está entendendo que aonde eu estou chegando? Eu estou colocando vocês no rolo junto comigo. Ai, meu Deus, eu estou colocando você num rolo. Você vai, meu Deus do céu, eu vou falar algo profético sobre você. 2025 vai ser um ano profético, sobrenatural sobre a sua vida. Portas antigas, milagres que estão parados, portas fechadas irão se abrir, milagres vão acontecer, o favor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Mas ainda a gente não está em 2025, a gente está em 2024 e faltam poucos dias para que isso chegue. Então, lindo, enquanto 2025 não chega, nós vamos transformar 2024 no ano mais poderoso da nossa história na presença de Deus. Nós vamos orar como nunca, nós vamos ler a palavra como nunca, nós vamos jejuar como nunca, nós vamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer, porque quando chegar, a gente vai estar transbordando da presença do Senhor e preparado para as boas novas que irão vir sobre nós. Amém. Tão lindo. Eu estou falando para você o que Josué disse para o povo, só que de maneira atualizada. Amanhã o Senhor vai fazer uma coisa maravilhosa. Calma, é só amanhã. Mas hoje você vai ter que fazer algo maravilhoso também. O que, David? Dar um presente para ele. Oh, Jesus. Você quer amanhã? Ele vai fazer, mas dá um presente você hoje para ele. Santifique, sabe? Tira tudo aquilo que está te atrapalhando, tira tudo aquilo que está roubando o teu coração dele, tira tudo aquilo que está tirando você da presença dele, joga fora, sabe? Diga: Jesus, eu vou fazer, eu vou mudar coisas, eu vou fazer propósitos, eu vou jejuar, eu vou orar mais, eu sei o que você está pensando. Eu não tenho tempo para isso na minha agenda. Alguém também está pensando: então eu vou tentar adequar a minha agenda. E esse é o problema. Você só adequa aquilo que não é prioridade na sua vida. O que é prioridade vem primeiro, a adequação vem depois. A prioridade é antes, sabe? Eu vou falar para você de maneira bem clara: Jesus quer ser a tua prioridade. Se Ele for a tua prioridade, tudo aquilo que é secundário vai ser natural, orgânico, sobrenatural, carregado de milagre, de testemunhos poderosos. Mas Ele precisa ser a tua prioridade. Mas é uma decisão nossa. Josué está dizendo: ei, gente, olha só, os pais de vocês não entraram na terra prometida. Eles receberam a promessa, ficaram 40 anos e não entraram. Eu estou falando para vocês, amanhã vocês vão entrar. Vamos de novo então, agora a segunda vez sempre fica melhor. Olha, talvez quem veio antes de você não viveu. Talvez quem veio antes de você não conseguiu romper com absolutamente nada do passado. Mas o que o Senhor está falando para você é: mas você vai viver amanhã. Eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas hoje, santifiquem, se preparem, rasguem o coração na presença de Jesus. Deixa Ele entrar de maneira completa. Arrependam-se e deixe Jesus ser o lastro firme das decisões do próximo ano. Nós temos um mês para isso. Um mês e alguns dias. Então deixa eu colocar você no rolo. Eu nunca fiz isso no meu canal. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz.
Mas eu quero convidar você para viver uma revolução na sua vida espiritual, a abrir mão de coisas que te farão falta, mas com um propósito claro, ter mais intimidade com Jesus, a jejuar como você nunca jejuou, para poder viver aquilo que Deus tem para você. Lembra da palavra: amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas hoje eu só te peço uma coisa: santifiquem-se, santifiquem-se e se prepare. Se vocês estiverem preparados, o melhor de Deus virá sobre vocês. Amanhã, enquanto o amanhã não chega, hoje nós vamos fazer a nossa parte. David, eu quero viver essa parada. Eu quero que 2025 seja o melhor ano da minha vida. Eu quero viver promessas. Eu quero viver tudo aquilo que você está falando. O que eu preciso fazer? Se santifica. Vamos jejuar junto? Eu estou convocando. Gente, são 10 milhões de pessoas aqui no meu canal do YouTube. Eu estou falando para você: se você ouvir essa palavra e entender, eu vou te fazer uma promessa. É palavra minha, inspirada pelo Espírito Santo. Eu vou te fazer uma promessa: se você aproveitar esses últimos 31 dias que faltam para acabar o ano de 2024, se você redobrar a sua vida de oração, se você ler a palavra, se você jejuar, se você consagrar, se você buscar pela presença dele, 2024 que estava para acabar vai ser o melhor ano da sua história agora, mas 2025 será a maior colheita da sua vida, em nome de Jesus. O Senhor só está te pedindo uma coisa: preparem para viver aquilo que eu tenho para vocês. Eu quero. Você quer viver isso junto comigo? Você quer? Eu estou querendo colocar todo mundo no rolo junto comigo agora, irmão. Se você quer, você vai tomar uma decisão. Pensa em uma coisa. Não precisa ser duas, não precisa ser três, mas pense em uma coisa que vai te fazer falta. Uma coisa. E tira ela da tua vida por 31 dias. Tira. O que você gosta muito? O que vai te fazer falta? O que é prioridade para você às vezes, que você precisa tirar? Pensa. Chocolate. Nossa, amo chocolate. Videogame. Nossa, tem uns povos viciados. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto de... Irmão, não sei. Você sabe. Experimenta tirar. Mas antes de tirar, diga para o Senhor: Jesus, eu estou tirando por um motivo. Eu quero ter mais sensibilidade. Eu quero sentir mais a tua presença. Eu tive uma perspectiva essa semana muito engraçada. Eu falei para Jesus enquanto eu orava. Eu falei: Jesus, sabe o que eu estou parecendo? Aqueles menininhos que querem ganhar alguma coisa no final. Sabe, quando você fica agradando demais, dando muita volta, o pai olha e diz: tá querendo alguma coisa. Não tem essa impressão? Porque a gente pensa que jejum é meritocrático. Jejum não é meritocrático. Você não faz porque você quer algo. Você faz porque você já tem algo. Você tem um pai de amor. Você tem um Deus que ama você, que está falando com você. Mas sabe, você vai ter a certeza disso que eu estou falando. Por isso que eu estou tão feliz, porque eu sei dos testemunhos que serão extraordinários. E isso é propósito. Tire alguma coisa. Tire alguma coisa. O que é jejum? Faça um dia, faça manhãs, façam noites, algumas coisas façam. Eu já fiz de tirar a comida a partir das 18, começou no outro dia. Já fiz de tirar até todo o meu café da manhã, só comer depois da 1h da tarde. Eu já fiz, e tudo isso vai somando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, príncipe, lindo, linda, não é uma obrigação, mas se eu fosse você, eu pulava nessa de cabeça, porque eu acredito muito que Deus está preparando um novo tempo. O Senhor está nos incomodando de maneira espiritual para que a gente viva novos ciclos. Eu vou perguntar aqui e me diz se tem alguém que vai fazer nos últimos 31 dias do ano um propósito com o Senhor. Levante a mão. Você sabe, né? Que Jesus olhou e falou assim: cheque, tá comigo, não volta atrás não. Ei, lindo, você que está assistindo essa mensagem, que chegou até o final, se você quer tomar essa empreitada
para viver aquilo que Deus tem para você, comenta aí que você vai fazer, que você vai caminhar junto com a gente. Serão 31 dias. No último dia do ano, eu vou estar de joelhos dobrados, orando por mim, por você, pela sua casa e pela sua família. E eu vou fazer um negócio que eu não faço normalmente. Eu sempre agradeço só por 2024, ou só pelo ano que passou. Mas nesse ano eu vou, com os meus joelhinhos dobrados, dizer: Jesus, muito obrigado por 2025, porque eu sei que vai ser o melhor ano da minha vida. Levantem-se aqueles que desejam. Sabe o que eu penso? Eu imagino a atmosfera espiritual de uma cidade que muda, de uma casa que muda por conta de um propósito que se levanta. Eu vou te dar 10 segundos para você dizer o que você vai tirar. Pensa 10 segundos aí, o que você vai tirar? E no 3 você vai gritar bem alto que você vai tirar, só para nós ver o rolo aí. Pensa o que você vai tirar. Eu já sei, o meu chocolate e coca. Eu tirei dois já de uma vez, que é para não ter problema. Eu tirei açúcar 100% também. Tudo, zero açúcar, nada com açúcar. Nem coca zero. Refrigerante zero também. E açúcar nenhum. Só hot dog. Hot dog pode, porque não tem açúcar. E aqui tem um bom, né? Hoje eu vou comer. E no 3 você diz que você vai tirar. 1, 2, 3. Um beijo pro Alê da Cacau Show. Meu fechamento foi mal, irmão. Ó, ninguém vai. Perdão, tá? Mas 1º de janeiro a gente volta com força total. É lindo. Não é por causa que eu estou te pedindo, é porque você crê que 2025 vai ser um ano maravilhoso, sabe? Então, você escreve aí o que você vai tirar, jejue junto, faça isso e se prepare. Mas por último, para a gente terminar bem, eu quero te fazer uma última pergunta. Porque propósito só faz quem é filho. Bom, como assim, Dave? Exatamente. Você não faz propósito com o pai se você não é filho. Não entendi. Bom, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, não tem por que fazer propósito com Ele. Você não tem vínculo. Você não tem obrigação nenhuma. Então, vira filho primeiro. Reconhece Ele como teu Salvador. Sabe, entrega a sua vida para Ele de verdade. Rasgue o coração, diga: Jesus está aqui na tua mão. Entendeu, meu príncipe, meu lindo, minha linda? Para você que já foi do time e passou 2024 inteiro desviado. Eu não quero mais negócio de Jesus. Nossa, você vai além de jejuar, vai voltar para Ele hoje. Então não adianta, o que nos torna filhos é quando reconhecemos Ele. Eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia para você. Segundo, para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas abandonou Ele, e hoje você não está voltando pelo jejum, você está voltando por Ele, e depois você vai jejuar. 2 perguntas, uma resposta. Vale para você que está aqui, para você que está em casa. Dave, tem que pagar alguma coisa? Não, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Só precisa arrepender e confessar Jesus como seu Salvador. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. E aonde você estiver, você vai tomar essa decisão e orar junto comigo. 1, 2, 3.
Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Eu tive uma impressão no meu espírito agora. Me desculpa. Uma coisa assim me abraçou, sabe? Como se eu sentisse o Senhor falando comigo: meu menino, isso aí, meu garoto, faz mesmo, vai pra cima. Oh, meu Deus, obrigado. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom! Os lindos de São Paulo, que isso, papai? Que bom que você está aqui comigo. Você entende o que está acontecendo aqui por essas reações. É só o começo. Eu tenho certeza que essa palavra vai animar você, vai te levar para um ambiente seguro. Sabe, se esse ambiente ainda não existe, Deus vai te dar a sabedoria para construir ele. Amém? Eu quero só te pedir um favor antes de nós irmos para a palavra, para a mensagem, que é a nossa prioridade. Eu quero te pedir uma coisa importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nosso sonho é chegar em 10 milhões. Hoje, a última vez que eu vi, porque hoje eu vi, são 7 milhões e 400 mil. Falta quantos para 10 milhões? 2 milhões e 600. Matemática da terceira série está em dia. É isso aí. Sobe 3, tira 2, vai 4, tira 5, pega lá, divide. 2 milhões e 600 é pouquinho da gente, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, nem que seja por dó. Brincadeiras à parte, meu lindo. Ativa o sininho, se inscreve, é importante, porque você vai ter sempre uma palavra e vai ser notificado toda segunda-feira de uma mensagem nova. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha e assiste. Vamos pro vídeo, amém? Então, ok. Salmo de número 46. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente no dia da tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza no dia da tribulação. Eu vou fazer igual eu faço com os meus filhos, para vocês nunca mais esquecerem. Eu ensino os meus filhos. A gente começou esse ano um salmo, que é o salmo que eles leem todos os dias. Leem não, porque eles não sabem ler, mas agora eu ensinei, eles decoraram.
Eles decoraram esse salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está... Tá vendo? Vocês não estão dormindo lá em casa, então vocês não sabem. Porque o Senhor está comigo. Cada dia eles mudam, eles dizem, porque o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor agradeceu. Não sei por que eles falam isso. Mas agora, hoje, no quarto com o João, eu falei com ele: filho, como que é o salmo que o papai diz para você? E ele falou sem eu ter que repetir. Ele falou: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então eu quero que você decore esse texto. Vamos lá, você nunca mais esquecer. Deus é o nosso... Ai, que lindo! Deus é o nosso... E... Pronto. Deus é o nosso... Nossa, vocês foram mais rápido que o meu menino. Estão entendendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza? Eu quero que você... Eu nem vou fazer você decorar o texto inteiro para não demorar. Mas escute, a gente não tem só que decorar isso. A gente tem que gravar no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Porque nos dias de tribulação, a gente esquece para onde a gente corre. Ou a gente até lembra, só lembra da pessoa errada, do conselheiro errado. E a gente esquece que o nosso principal, a nossa principal rota de fuga tem nome, e é o Senhor Jesus. Só que eu vou te falar uma coisa muito importante, e que eu demorei para entender até que eu casei. O Senhor Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, nos dá a habilidade de construir os nossos refúgios e as nossas fortalezas. Eu vou dizer de novo para você, mas vou te dizer de uma maneira diferente, que eu me lembro de quando eu era criança. Minha mãe e meu pai, a gente viajava juntos, nós íamos para uns interiores da vida, na época do Paraná. Nós íamos de carro, e toda criança, quando ela está viajando, ela faz uma pergunta até chegar ao destino. Qual é? Essa aí. Estamos chegando. E hoje eu tenho o meu filho Noah, tenho o João, o Noah e a Serena, né? É uma tropa de elite. O Noah é igualzinho eu, irmão. Então hoje eu entendo que o meu pai, para viajar comigo, me amava muito. Eu entrei ali no palco, meu filho disse: por que o papai está entrando aqui, papai? Falei: porque o papai vai trocar de roupa. Ah, tá. Eu entrei de novo. Ele falou: papai, por que o papai está entrando aqui, papai? Eu falei: filho, para fazer a mesma coisa que o papai fez na primeira vez, trocar de roupa. E eu acabei de voltar. Eu imagino quantas vezes eu perguntava para meu pai: papai, estamos chegando, papai, estamos chegando. E a resposta era não. Mas olha que interessante, na ida eu perguntava, na volta não, porque na volta eu não queria voltar. Quando a gente é criança, a gente não quer voltar para casa, a viagem é mais interessante. E aí a gente não entendia, porque eu ouvia os meus pais dizendo: viajar é bom, mas voltar é muito melhor. Você concorda comigo? E voltar é maravilhoso. Eu não entendia porque eu era criança, porque voltar é melhor. Eu quero ficar aqui com meus primos, que eu quero voltar para aquela casa que eu vou ter que estudar, ir para o colégio às 7 horas da manhã. Tá doido? Eu quero ficar aqui para sempre. E eu fazia planos na minha cabeça: eu vou fugir, vou ficar aqui. Um dia eu viajei e me apaixonei por uma menina, e eu fiquei pensando: como que eu faço para voltar para o Paraná sem meus pais? Graças a Deus que eu nunca voltei. Mas olha, porque eu não fazia sentido voltar para casa. Aí eu casei, e eu descobri o sentido de voltar para casa. Eu descobri o que é criar um refúgio de paz, o que é criar um lugar para os tempos difíceis ser um refúgio. E para mim ficou ainda mais claro durante a pandemia. Na pandemia eu descobri quão preciosa era a minha casa. Na pandemia eu descobri quão preciosos eram os tempos, o tempo onde eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que ser pai e ser esposo. Sabe, foi incrível a descoberta. Eu descobri aonde guardavam-se os pratos. Eu descobri muita coisa. A toalha, porque no hotel está na porta.
Mas na casa da gente não, a mulher não deixa na porta. Ela faz de propósito, para você lembrar antes do banho. Porque se você pedir, ela vai dizer, por que você não trouxe? Bom, eu lembrei de muita coisa, mas eu quero que você entenda uma coisa. Que o que parece normal para um pode ser totalmente atípico para alguém. Porque tem gente que não tem paz em casa, que não tem para onde voltar, que não tem o seu refúgio. E a gente esquece que o que para um faz muito sentido, para outro pode ser um sonho distante. E a gente esquece, porque não somos intencionais, que vai ter um dia que a nossa casa vai ser extremamente necessária. E que se a gente não tiver construído esse refúgio, a gente vai ficar na tempestade de maneira desprotegida. Porque a vida, ela é feita de tempestades. As tempestades acontecem. Então, se a nossa casa não é o nosso refúgio, nós iremos viver desprotegidos. Se nós não edificarmos a nossa casa da maneira correta, nós não teremos para onde voltar. Eu vou te contar duas histórias. Essa última eu não vou contar, é muito recente, eu acho que pode ser muito triste, mas deixa para lá. Vou contar a primeira. Não, é por respeito à pessoa. Deixa. A primeira, eu estava pregando no interior do estado de Santa Catarina há muito tempo atrás. E eu fiz o apelo para que aqueles que quisessem aceitar a Jesus viessem à frente. E veio uma menina de uns 12 anos aceitar a Jesus. Essa menina, quando ela veio para frente, eu vi que as líderes daquele grupo de adolescentes muito simples começaram todas a chorar. E eu não entendi muito bem o que era que estava acontecendo. Quando terminou, a menina me procurou e disse: pastor, eu aceitei Jesus agora. Eu falei: nossa, que lindo. Ela falou para mim: mas eu tenho um medo muito grande, porque eu tenho um pecado muito grave. Eu olhei para a menina de 12 anos, eu sou muito curioso. Falei: Jesus, o que é? O que é, minha linda? Ela falou: eu sou muito mentirosa. Você riu, né? Você também é? Aí eu falei para ela: nossa, linda, bem-vinda ao clube, eu também sou. Ela falou: como assim, pastor? Ela falou: eu tenho a mesma natureza que a sua. A mesma natureza. Só que quando Jesus entra, essa natureza ela é aplacada, fica tranquila. Você vai perceber que algumas coisas que você conseguia dizer não vai conseguir dizer mais. E seja intencional em não falar. E ela disse: pastor, então quer dizer que então Jesus me perdoou mesmo? Perdoou. E eu abracei ela e orei por ela de novo. E aí ela falou uma coisa, ela disse: só tem um problema agora. Eu falei: o quê? Eu vou ter que voltar para casa e eu vou ter que falar a verdade. Falei: como assim? Ela falou: vou ter que falar para meu pai que eu vim na igreja. E meu pai proibiu eu de vir nesse lugar. E quando eu falar agora, porque vai ter que ser a verdade, eu tenho certeza que ele vai me bater muito. Naquele dia eu descobri que nem todo lar é um ambiente de paz, que nem toda casa é um refúgio, e que nem todo mundo nos dias de tempestade tem um lugar seguro para voltar. E começou a nascer no meu coração uma palavra, e hoje é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. E olha quanto tempo já se passou. Nós começamos a entender algumas coisas, a maturidade faz isso, mas hoje eu quero te dizer uma coisa. Você precisa urgentemente transformar a sua casa num refúgio. Você precisa urgentemente transformar a tua casa em um ambiente seguro, para que nos dias de tempestade você tenha onde se esconder, para nos dias de angústia você tenha onde se refugiar, para que quando o dia mal venha você tenha onde se esconder. Porque no final do dia a nossa casa é o nosso último endereço. Porque de verdade o que vale não é a rotina de quão produtivos nós somos durante o dia, é o lugar que nos espera para viver a nossa vida de verdade. Tem muita gente
que a casa não é um ambiente de paz, porque escolheu uma vida totalmente diferente. As prioridades são confusas. Está cheio de gente, eu conheço muita gente assim, que não tem prazer em voltar para casa. Conheço gente que viaja 31 dias por mês. E eu vou te falar, meu lindo, viajar é legal, mas chega uma hora que a gente tem alergia de quarto de hotel, a gente não quer ver hotel na frente. Quem aqui sabe, não é todo mundo que entende isso, sabe, mas tem dia que o avião é insuportável. Tem dia que eu só quero voltar para casa. Eu não quero ver ninguém, eu só quero ver meus filhos. Mas porque o ambiente foi construído. E quando Deus me fez entender isso, a necessidade da construção do refúgio, eu me lembrei de uma história da palavra, uma história bíblica que norteia tudo isso. A história de Noé. A história de Noé, para quem não conhece, é a história da salvação do homem. Sabe, foi a forma que Deus preservou a humanidade. Deus decidiu destruir tudo, destruir a terra, dar um reset, mas encontrou um homem justo chamado Noé. E aí a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Então a Bíblia diz que Noé, durante 120 anos, construiu a arca. E o dia que a arca ficou pronta, a Bíblia diz que a chuva desceu. E quando a chuva desceu, a arca de Noé estava pronta. O que a arca de Noé estava? Pronta. E porque a arca estava pronta, eles entraram na arca, fecharam a arca e sobreviveram à maior tempestade da história da humanidade. A maior chuva, a maior inundação, porque construíram a arca enquanto o céu estava azul. A arca não pode ser construída enquanto está chovendo. A arca tem que ser construída enquanto o céu está azul. Meu lindo, teve gente que deixou para resolver a vida na pandemia, divorciou, abandonou, foi embora, porque a tempestade maximiza tudo aquilo que estava escondido. Então a hora de resolver é a hora que o céu está azul. Nicolau Maquiavel, quando escreveu o livro O Príncipe, ele disse uma coisa que eu aprendi na faculdade. Eu li esse livro, fui obrigado, senão eu não ia ler, porque é muito chato. Ai meu Deus, ele disse, é chato, mas eu fui obrigado. Mas ele disse um conselho: em tempos de paz, não estejam ociosos. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Aproveita esse ambiente, aproveita enquanto as coisas estão em ordem e coloque estruturas poderosas na sua casa. Posso melhorar? Construa na sua casa um bunker de emoções. Construa na sua casa um bunker para te proteger de qualquer guerra. Está acontecendo uma guerra agora. Mas quem tem um bunker está tranquilo, porque lá fora pode ter uma guerra acontecendo, mas quem está dentro do bunker não sofre o ataque. Eu vou dizer uma coisa para você, meu lindo: o mundo vai piorar. O mundo vai piorar, cada vez fica pior. Mas se você tiver um bunker, não importam as circunstâncias, não importa o que acontecer lá fora, não importam as crises, não importam as pesquisas, não importam os dados. Eu tenho um lugar seguro, eu tenho uma família, eu tenho um ambiente de adoração preparado. Na minha casa quem governa é o Senhor, na minha casa quem domina é o Espírito Santo, na minha casa tem paz. E aí você vai descobrir a alegria de voltar para casa. A alegria de voltar para casa. Mas vai ter um dia que vai fazer todo sentido, que é quando a chuva começar a cair. Eu fico imaginando a cabeça de Noé quando a chuva começou a cair, porque nunca havia chovido na terra. Nunca. Eu imagino o dia que Noé estava terminando a arca e a chuva começou a bater no lombo, começou a bater nas costas. Sabe aquela sensação de chuva que começa?
Eu imagino Noé olhando para a família dizendo assim: ei, chegou a hora, vamos entrar na arca. A Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, entra na arca e tranca ela por dentro. Quem está fora não vai conseguir invadir. Sabe, quem está fora não vai conseguir atrapalhar. Sabe, o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Sim, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Sim, Ele é. Mas a nossa casa, através da graça do Senhor, pode ser esse refúgio também. Eu não sei como está a sua família, eu não sei o que te causa ouvir uma palavra como essa, mas eu quero te dizer, meu lindo, uma hora a chuva cai, uma hora a chuva desce. E se o nosso ambiente de chegada e de partida não estiver organizado, é muito triste. Tem gente que sacrifica o refúgio, tem gente que sacrifica a casa, tem gente que sacrifica os filhos, tem gente que sacrifica a esposa, toma decisões que destroem o seu refúgio, e quando voltam não chegam. Entendeu? Tem gente que volta para casa, mas não chega em casa. Tem gente que não dedica tempo de qualidade com os filhos. Tem gente que sequer conversa com a esposa olhando nos olhos. Tem mulher que não tem prazer nenhum em servir o marido. Sabe por quê? Porque o ambiente é de guerra, onde deveria ser um ambiente de paz. É como se você tivesse a possibilidade de ter um bunker e você constrói ali trincheiras para guerrear. Grava o que eu vou te dizer, meu lindo. A sua casa não é um ambiente para colocar trincheiras. A guerra deixa para fora, as batalhas deixa para os ambientes externos, porque elas são inerentes da vida. Mas na sua casa tem que ter um bunker de proteção. Na sua casa não é o lugar de guerra, é um esconderijo para você se proteger das guerras. A sua esposa não é a sua inimiga, os seus filhos não são os seus inimigos, os seus pais não são os seus inimigos, eles são os seus aliados para a guerra de fora. Portanto, ao invés de tentar fazer um mundo melhor para os seus filhos, comecem a fazer filhos melhores para o mundo. E o ambiente de criação é a sua casa, é a sua família, é esse bunker que você pode construir. Pode cair tudo lá fora, mas dentro da sua casa não pode a guerra chegar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não deixe a guerra chegar dentro da sua casa, porque quando ela chega, aí você não tem mais força para viver lá fora. Vou te contar uma coisa. Eu não tinha condições para comprar presente para meus filhos se eu tivesse filhos lá atrás. Quando eu tinha 19, 20 anos, eu não tinha dinheiro para comprar uma coxinha. Imagina, meu filho pediu um Lego. O Lego, irmão, você precisa descobrir. Lego, Hot Wheels, é mais caro do que comida. Eu não tinha condição. E aí de repente a gente tem, então a gente pode comprar. Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Meus filhos, eu descobri a maneira mais poderosa de trazer eles para perto de mim. E não é dando um presente caro, é sentando no chão com eles. Uma semana atrás eu tinha uma live para fazer às 21 horas. E é exatamente o horário que eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos. E aí eu tinha uma live e eu tinha meus filhos. Eu não tinha feito aquele compromisso, fizeram por mim. Eu falei: querido, pode cancelar, é o tempo dos meus filhos. Muda para as 22, mudei para as 22. E aí eu fiz uma coisa com o João e com o Noah. Naquele dia eu fiquei extremamente satisfeito, sabe? Me senti um pai assim, nossa, importante. Sentei com eles no chão e resgatei uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança. Eu construí uma pista de carro de corrida com um grampo de roupa. Irmão, eles têm pistas da Hot Wheels, mas a melhor pista que eles viram na vida foi a pista de grampo. Porque o segredo não era a pista, o segredo era o pai sentado no chão com eles. Eu vou te falar uma coisa, meu lindo: o segredo não é a bolsa que você compra para tua esposa. O segredo é o abraço verdadeiro que você dá nela.
Posso falar uma coisa para você, minha linda? O segredo não é o presente, não, o segredo é a tua presença. A gente confunde os valores, a gente está tentando comprar aquilo que não tem dinheiro no mundo, nem Mastercard. É você. Portanto, não espere para construir o refúgio no dia que a chuva começar a cair. Construa o seu refúgio agora, enquanto o céu está azul, enquanto os teus filhos ainda são pequenos, enquanto a sua esposa ainda está com você. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e não ter para onde voltar para celebrar. Não adianta nada ganhar todo o dinheiro do mundo e não ter gente com você para desfrutar no final do dia. Não adianta nada. Cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Eu vou dizer de novo. Tome cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Tem preços que são altos demais. Se sacrificar a sua família, meu lindo, não vale a pena. Dinheiro frouxo não vai ter graça nenhuma lá na frente. Mais vale dividir uma comida simples com a família toda ao seu lado do que comer um banquete sozinho na mesa mais cara do mundo. Percebi que algumas irmãs me olharam como se estivesse dizendo: e a bolsa? Estava quase ganhando a bolsa, estava quase lá. Eu vou te dizer uma coisa interessante. Quando a gente tem tempo para amar, a gente descobre como o outro gosta de ser amado. E se alguns a linguagem de amor é presente, outros é tempo de qualidade, outros é serviço, lembra? Leia sobre. Mas entenda que quando a gente dedica tempo, a gente sabe como fazer quem a gente ama se sentir amado. E é nessa simplicidade da vida, nas minúcias de uma rotina, que você constrói um lugar delicioso para voltar. Eu estou indo viajar amanhã. Eu não vou voltar para casa hoje. E é uma das primeiras séries que eu trouxe a minha família toda junto comigo. Eu trouxe o João, eu trouxe o Noah, eu trouxe a Serena, a Paulinha, tá todo mundo junto. Porque sabe qual é a graça do refúgio? É que se você construir ele bem feito, ele te acompanha aonde você for. Jesus nos ensina a transformar a nossa casa no lugar seguro. Senhor Jesus, cura a nossa família, cura os nossos pais, cura as nossas emoções, nos dá forma, Jesus, porque às vezes nós até queremos, mas quem está junto não quer. Nos dá a estratégia de fazer da maneira certa, porque a gente sabe que a vida é feita de tempestades, Senhor, mas nós queremos ter um ambiente para voltar. A gente não quer ter um lugar, Jesus. Senhor, assim como eu percebo no dia a dia as coisas que precisam ser mudadas e melhoradas, Senhor Jesus, que quem ouça essa palavra tenha discernimento do Espírito Santo no que, como precisamos mudar, aonde estão as falhas, aonde estão as brechas, porque queremos ter um ambiente seguro, um lugar para sair, mas um endereço para poder voltar. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aí em mais uma mensagem do canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Dessa vez eu quero de verdade, fique comigo até o final. O tema é maior do que a dor. O que pode ser tão poderoso que nos faz não sentir a dor? O que pode ser? Por favor, fique comigo. Eu só quero te pedir um favor muito importante, para que essa mensagem vá ainda mais longe.
e para que além de você, outras milhões de pessoas possam ouvir e ver. Curte o vídeo, comenta e claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que toda segunda-feira tem uma mensagem para você aqui. Vamos pro vídeo? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18, diz o seguinte: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu vou dizer de novo. É muito bom, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Essa mensagem, ela nasceu no meu coração ontem, aqui atrás, enquanto eu conversava com o apóstolo Joel, que é pastor dessa igreja que estamos gravando agora. Nós conversávamos sobre os impeditivos do nosso propósito, coisas que nos paralisam, nos bloqueiam, nos atrasam, que roubam de nós a nossa certeza do chamado. E que, de uma certa forma, somos alvos, muitas das vezes, de palavras que pesam tanto, que nos roubam o nosso olhar daquilo que verdadeiramente importa. E de verdade na vida, isso é um padrão triste, porém padrão. Todo mundo que faz algo relevante, em algum momento tentarão parar. Em todos os níveis, em todos os nichos, em todas as histórias, se você cumprir o chamado, em algum momento algo virá contra você. Se você trabalha numa empresa e você exercer de maneira eficaz o seu trabalho, mesmo fazendo tudo corretamente, em algum momento alguém vai se irritar. E talvez na ausência de uma verdade sobre, criará uma mentira para descredibilizar, desonrar. E é nesse dia que, se os nossos olhos não estiverem focados no que é o certo, o nosso coração é abatido e a gente esmurece. Essa semana eu sou atendido por uma massoterapeuta que ajuda a recuperação muscular, e é uma pessoa que nós amamos muito, eu e a minha família. E ela dizia para mim que alguém proferiu comentários muito maldosos sobre ela, e foi tão duro o que ela viu, que ela ficou em casa e não conseguiu sequer ir trabalhar. O dia inteiro na cama, triste por conta de uma palavra. Olha quão poderoso é uma palavra. E sabe, aquilo me fez refletir, e eu disse para ela: ô minha linda, você é muito fraca. Mas aí eu lembrei que eu também já passei uns perrenguezinhos na vida assim também. E que na verdade a nossa humanidade, ela é assim. A gente às vezes tem 100 pessoas dizendo que está tudo bem, mas se um falar que está errado, a gente acaba com tudo. Todo mundo está dizendo uau, que lindo, mas se um dizer feio, a gente faz porque a gente é assim. Então, se os meus olhares estiverem sobre o aplauso ou sobre a crítica, em algum momento eu vou passar um problema e eu vou desistir. E aí, o que me fez chegar a esta palavra foi uma história de um homem da Bíblia que eu vi aqui atrás.
Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro homem que morreu por amor ao Evangelho, sabe, morreu pela missão. A Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva está pujante, ela está acontecendo. Depois da descida do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, a igreja é poderosa, ela tem frutos poderosos, e assim como pessoa, uma organização que cresce também irrita. E a Bíblia vai dizer que autoridades judaicas estavam incomodadas com a igreja, assim como estavam incomodados com Jesus, assim como estavam incomodados com Moisés, assim como estavam incomodados com José, assim como estavam incomodados com tantos outros homens que Deus levantou. Sempre vai ter alguém extremamente incomodado, basta você olhar a história. Mas aí a Bíblia vai dizer que a necessidade fez com que os apóstolos levantassem 7 homens de caráter para servir a mesa e auxiliar na igreja do Senhor. E um desses rapazes, o nome era Estevão. E se você ler a história de Estevão, há poucos relatos na Bíblia, mas de uma coisa eu sei que ele tinha caráter, era decente e era cheio do Espírito Santo de Deus. E isso é uma das características mais importantes de alguém. Não é o talento, não é o mérito, é a presença do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais convicto no que você está fazendo você se torna. Daí a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, ou seja, ele fazia o que lhe era proposto e fazia mais. A Bíblia diz que as pessoas eram curadas por ele, e isso irritava as autoridades judaicas, até o momento que, não havendo nada contra, inventaram uma mentira. Falaram que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés. Olha que loucura! E essa palavra sobre ele fez com que fosse julgado, condenado, e a morte dele foi apedrejamento. A morte por apedrejamento talvez seja uma das piores da Bíblia. Uma morte cruel. Você era apedrejado por todos, e no final uma pedra muito pesada era solta no seu peito para que asfixiasse você e morresse até ali, naquele lugar, com uma pedra no peito. Só que tem uma coisa na história que é poderosamente linda, é que a Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, havia uma glória na face dele, havia um semblante lindo na face dele. E a Bíblia diz que ele relata: eu estou vendo o céu aberto e contemplo a glória do Senhor. Ou seja, enquanto ele estava sendo apedrejado, os olhos dele estavam voltados para um lugar. E aqui o que me incomoda é: como pode alguém que está sendo apedrejado ter um semblante bonito? Eu vou te contar uma outra coisa. Sabe, os cristãos ainda são perseguidos no mundo, e existem países aonde os cristãos são mortos pela sua fé. E eu vou te dizer uma história rápida. Uma das execuções que foram feitas, descobriu-se que precisava mudar o método, e os cristãos que estavam sendo mortos tiveram que ser todos encapuzados a partir daquela percepção dos homens maus que estavam matando eles. Sabe qual a percepção? É que se deixasse eles sem capuzes,
A face deles irritava, porque eles sorriam enquanto estavam morrendo. Havia sorriso no rosto, porque o que é esse tempo de dor que estamos vivendo comparado à glória que está sendo preparado para nós? O que é esse sofrimento comparado com aquilo que tem preparado para nós? Como que eu mato alguém que diz: morrer para mim é lucro e viver é Cristo? Sabe, experimentaram tirar a máscara de um homem, e quando levantaram tinha um sorriso debaixo. Coloca o capuz de novo. Apedrejaram Estevão, mas o semblante dele havia paz. E aqui eu travei. Como pode ser apedrejado e continuar sorrindo? Como pode apanhar e continuar vivo aqui? Como pode? E aí eu entendi uma coisa, que na verdade alguém entendeu primeiro, e quem foi que me contou essa história? Se eu estou vivendo o meu propósito, eu preciso saber que fará parte do processo a pedrada, que fará parte do processo a crítica, que fará parte do processo a dor, cujo qual essa dor não se compara à glória que nos é separada, que nada se compara. Porém, as pedras irão chegar, e se os meus olhos estiverem em Cristo, a percepção de dor é diferente. Se as pedras começam a doer demais, provável que os nossos olhos não estejam voltados para o lugar certo. Se algo está me paralisando, provável que os meus olhos não estão voltados para o alto. Porque se eu estiver olhando para Cristo, a pedra vem, a crítica vem, o ataque vem. Mas se eu estiver olhando para o Senhor, e o que eu estiver vivendo é o propósito dele para mim nessa terra, não importa, maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Vale a pena sofrer por amor a Jesus. A Bíblia diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. É porque ser estranho provoca as pessoas. Mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, continuaremos a viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Porque se colocarmos numa balança o sofrimento e a glória, o peso da glória sempre será superior. Incomparável. Incomparável. Não se trata agora de quem, do que. Não se trata de quem está falando, do que está falando. Se trata aonde estão os meus olhos. Porque na verdade eu não posso, você não pode ser refém da crítica e da aprovação. Porque uma hora quem te aprova te critica, outra hora quem te critica te aprova. Então, o que tem que nortear o nosso coração não é o aplauso nem a crítica, mas o Senhor. Por isso que os nossos olhos para viver o propósito tem que estar no Senhor Jesus. Porque todas as vezes que olhar para o Senhor é a noção perfeita do que eu devo fazer: prosseguir, pausar, descansar, porém nunca retroceder.
nunca voltar atrás, porque se é o propósito, continua. Entende? Estevão já sabia o que estava prestes a viver. Vou te mostrar algo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Sabe, a crítica ignora os olhos daqueles que estão vivendo o propósito. Quem te critica, na verdade, ignora o que Deus está fazendo, o que você está vendo. Eles tampam os ouvidos e vão contra vocês, porque se ousarem abrir os ouvidos e ver com os olhos, terão que reconhecer: Deus é na sua vida. Eu vou ler mais. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante saber que começamos lendo um texto de um homem que consentiu sobre a morte de Estevão. Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo escreveu. E o mesmo Paulo foi o que consentiu com a morte de Estevão. Ele era do Sinédrio, ele era um dos principais daquele lugar. E interessante que existe o Saulo e depois existe um Paulo. Antes de Jesus, depois de Jesus. Na nossa vida é exatamente igual. Existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. Talvez agora nós somos os que criticam. Talvez agora nós somos o que atiram as pedras. Mas posso te dizer, não conheço nenhum ministério bíblico cujo qual é atirar pedras. Não conheço o ministério bíblico de juízes. Não conheço. Mas eu conheço um ministério, o que ganha as pedras. Porque todas as vezes que o nome de Jesus for glorificado através de você, pedras serão lançadas. Mas se os teus olhos estiverem no Criador, a glória será maior do que a dor da pedrada sobre você. Jesus, obrigado, Senhor, por nos permitir te conhecer. Obrigado, Senhor, porque se olharmos para ti, teremos coragem para continuar. Não importa o que virá, tu és o nosso alívio. Tua glória é superior à dor de todos os processos. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus, tu és o nosso alvo,
e é para ti que olharemos até o final. E quando pensarem que acabou tudo, a eternidade nos aguarda. Porque na verdade, Pai, tudo o que fazemos em vida, tudo é sobre ti, Jesus. Porque teu é o reino, tua é a glória, para sempre. Em nome de Jesus, amém.